Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, a segunda edição nesse dia 29 de março. Tivemos o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil e, portanto, o Glorioso já conhece o seu adversário e também os mandos de campo. Além disso, quero conversar com você sobre Matias Rojas, vai e vem de mercado. Segundo o Gentili do Fogão Net, existe uma proposta superior pelo jogador que vem lá dos Emirados Árabes. Difícil competir com os petrodólares, mas também, segundo o Gentili, o Botafogo segue na briga. Vamos trocar uma ideia sobre esses dois tópicos aqui, só que antes de mais nada, fica aquele pedido especial para você poder deixar o seu like. Isso é sempre muito importante, quando você deixa o like, você ajuda na distribuição do conteúdo. Mais torcedores passam a conhecer o nosso trabalho e dessa maneira o Fala Fogão segue crescendo. Ultrapassamos a barreira dos 29.100, estamos em busca dos 30 mil e com a ajuda de vocês, sem sombra de dúvida, chegaremos lá. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Em primeiro lugar, falando sobre Copa do Brasil. O adversário do Botafogo na terceira etapa da competição, nessa terceira fase, é a equipe do Ipiranga de Erechim. Ipiranga que deu muito trabalho pro Grêmio no Campeonato Gaúcho, semifinal, venceu por 2-1 lá em Erechim, perdeu por 2-1 na Arena do Grêmio, com o goleiro dos caras fechando o gol, pegando até pensamento, e nos pênaltis o Grêmio venceu por 5-4. Dessa maneira, o Ipiranga foi eliminado do Campeonato Gaúcho, mas fazendo realmente um papel muito interessante. Já na Copa do Brasil, a equipe do Ipiranga, por exemplo, eliminou o Red Bull Bragantino, equipe da Série A do Campeonato Brasileiro, lá em Erechim, 3-1. Chegou a fazer 2-0, teve um jogador expulso, viu o Red Bull Bragantino diminuir, mas mesmo com um jogador a menos, fez o 3-1 e fechou a questão, garantiu essa vaga na terceira fase. Obviamente, é um adversário que está atravessando um bom momento. Quando pegou equipes qualificadas, conseguiu fazer um bom trabalho. E o Botafogo, claro, vai ter que estar muito atento nesse confronto. Copa do Brasil, a gente sabe muito bem, costuma ser traiçoeira. Então o Botafogo tem que fazer o seu papel, respeitar o adversário e jogar futebol. O Botafogo tem que recuperar a capacidade defensiva e melhorar no modelo de construção, no modelo ofensivo, para que a gente possa fazer os gols e evitar de sofrer lá atrás. Dessa maneira, a gente consegue ultrapassar a equipe do Ipiranga e chegar nas oitavas de final da competição. Sempre importante destacar que o Botafogo tem que buscar esse crescimento, né? Ano a ano, temporada após temporada, buscar chegar cada vez mais longe na Copa do Brasil, chegar nas fases mais agudas. Isso vai ser importante pro bolso, né? Pros cofres da SAF Botafogo, pra marca Botafogo e também pra gente enquanto torcedor, né? Pô, a gente quer ver o Botafogo chegar nas fases mais agudas, quer ver o Botafogo chegar em semifinal, final, e a gente tem capacidade de se estruturando, conseguir avançar e evoluir nessa questão. Tomara que nessa temporada, depois dessa turbulência, dessa crise aí que a gente passou, que a gente possa ver o Botafogo realmente voltando aos trilhos e conseguindo se desenvolver. Ainda sobre esse confronto contra a equipe do Ipiranga, eu quero trazer aqui algumas declarações que foram dadas no programa Seleção Sport TV, ali depois do sorteio, né? Quando caiu Botafogo e Ipiranga, o que foi falado lá no Seleção Sport TV? Abre aspas aqui pro André Rizek em primeiro lugar. Botafogo vai ter uma pedreira. O Ipiranga eliminou o Red Bull Bragantino, chegou à semifinal do Campeonato Gaúcho e caiu nos pênaltis pro Grêmio. O Botafogo que se cuide. Ipiranga é um time que tem tudo para complicar. Não quer dizer que vai se classificar, mas vai fazer jogo duro. Um outro que falou foi a Ana Thaís Matos. Com o Botafogo, nunca se sabe o que vai acontecer. Uma vez faz goleada, na outra faz um jogo horrível. É muito mais pela instabilidade do Botafogo que pelo adversário. E o Carlos Eduardo Lino concluiu. Quando sorteou, nos olhamos e fizemos. Isso diz muita coisa, né? Diz muita coisa. O Ipiranga realmente promete ser um adversário duro, mostrou isso diante do Grêmio, do Red Bull Bragantino, mas não podemos deixar de destacar. Como se trata de uma equipe de menor investimento, os seus destaques, agora após o término do campeonato estadual, podem deixar o Ipiranga, e isso vai enfraquecer a equipe adversária. Mas independente de qualquer coisa, o Botafogo tem que buscar se impor, conseguir a vitória de preferência também lá em Erechim, para no estádio Newton Santos só sacramentar. Mas ó, tem que respeitar o adversário, nada dessa de achar que só a camisa vai garantir, até porque o Botafogo gosta de aprontar de forma reversa na Copa do Brasil. Que isso tenha ficado para trás e que a nossa cota de vergonha nessa edição da Copa do Brasil tenha ficado lá na primeira fase, quando a gente classificou na Bacia das Almas contra a equipe do Sergipe. Agora falando sobre Matias Rojas, todo botafoguense está nessa expectativa, né? Chegará mais algum reforço? A gente vai contratar mais alguém?
O Mazuco já confirmou que o Botafogo de fato está interessado no paraguaio, camisa 10 do Racing, jogador também da seleção paraguaia. Só que tem um problema, né? Embora a proposta do Botafogo, segundo consta, através de informação do intermediário do atleta, o Botafogo fez uma proposta de 3 anos de contrato, um contrato com um salário que, segundo o próprio intermediário, poucas equipes no futebol sul-americano conseguem oferecer. Então realmente deve ser uma grana assim bem considerável, especialmente porque na realidade do futebol argentino, o Matias Rojas, convertendo o que ele ganha por lá, dá cerca de 200 mil reais, segundo as informações aí que foram apuradas. E no Brasil ele poderia ganhar na casa dos 800 mil reais. É caro ou barato? É relativo, né? Depende. Se ele chegar, vestir a camisa e jogar pra caramba, é barato, o custo-benefício vai ser maravilhoso. Se não acontecer dessa maneira, aí é uma outra história. Mas no momento, a gente não tem garantia que o Botafogo de fato vai conseguir a contratação do atleta. Isso porque, segundo o Gentili, conforme eu disse, tem uma proposta superior lá dos Emirados Árabes. E a gente sabe que proposta vinda de lá tem os petrodólares, é um negócio complicado de você conseguir competir. Mas ainda assim, o Gentili disse que o Botafogo segue na briga e vai tentar, de repente, diminuir essa distância. De repente oferece um pouquinho mais, não podemos descartar a possibilidade do intermediário, do empresário, do jogador, fazer um certo leilão, né? Ó, tem a proposta lá dos Emirados, de repente o cara nem quer ir para os Emirados, sabe? Mas como tem essa proposta, de repente tem esse leilão, tenta conseguir um pouquinho mais, faz parte de negociação. E o Botafogo, claro, tem que ser inteligente para negociar essa questão, né? Contrato de 3 anos com salário de 800 mil reais, por exemplo, é um belíssimo de um contrato, né? E o jogador poderia fazer, inclusive, o seu pé de meia. Mas também vale destacar, o intermediário do atleta mencionou numa entrevista, dizendo assim, ó, o dono do clube, ele também detém percentual no Crystal Palace, no Lyon, num time da Bélgica. De repente, o jogador pode se transferir para o Botafogo e mais adiante conseguir ir para o futebol europeu. Ou seja, o Matias Rojas deve ter o desejo ainda de jogar no velho continente. E de repente, o Botafogo tendo essa porta aberta em algumas ligas, poderia ser um facilitador. Para que você não fique irritado, o Botafogo virou point, não sei o quê. Vamos combinar? O Botafogo era point para time da Série A do Campeonato Brasileiro. O cara vinha pro Botafogo, se destacava e ia pro Cruzeiro, ia pro Corinthians, ia pro São Paulo, pro Atlético Mineiro. A gente sabia como isso acontecia, né? Então o Botafogo hoje utilizar como argumento que, olha, você pode jogar 1 ano e meio, 2 anos no Botafogo, entregar resultado, performance e de repente ter uma chance em outro clube, num dos clubes do grupo. Isso pode acontecer como argumentação para você tentar convencer o atleta. Isso, sinceramente, já era do conhecimento de todo mundo. Então não dá pra gente ficar surpreso de intermediários, empresários olharem pra essa questão, o fato da gente fazer parte de um grupo multiclubes, né? Os caras vão ver como um ponto positivo a favor do Botafogo. E que assim seja. Eu, sinceramente, prefiro contar com o Matias Rojas por 1 ano e meio, 2 anos, do que não ter ninguém e ter que olhar direto ali na ponta direita o Piazon ou o Sauer que entra e não consegue de fato evoluir. A gente tem que pensar também dessa maneira, né? Tem que pensar no todo. E no todo, o fato do Botafogo ter essa ponte com o futebol europeu é um ponto positivo, desde que o Botafogo, claro, não saia prejudicado nessa relação. Beleza? É isso, Fogão. São essas as informações que eu queria passar pra você nesse vídeo. Tamo junto. Tendo mais alguma novidade eu volto, então fica ligado no Fala Fogão. Se inscreva, ativa as notificações, que dessa maneira você não perde nenhuma novidade.